Fala, turminha do sétimo ano. Desculpa aí. Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, tá certo? Espero que vocês estejam se cuidando aí na casa de vocês e também na escola agora, né? Espero que estejam gostando de voltar para a escola, interagir com o professor, com os seus professores, né? Os profissionais de educação física e todos os professores do corpo docente da escola sentem-se muito felizes, né, em receber vocês e, claro, seguindo todos os protocolos de segurança para que possamos realmente voltar de forma sustentável, aguardando a vacina, que em algumas cidades e regiões já estão na sua dose para jovens a partir de 12 anos de idade. Então, logo, logo, essa vacina também será uma realidade nossa, né, de vocês. E aí estaremos cada vez mais imunizados, mais seguros e prontos para esse novo normal, né? Esse novo que a gente está retornando aí. E aí com todo o gás, se Deus quiser. Pessoal, estamos aqui de volta à nossa aula. E a nossa aula de hoje vai falar sobre as lutas. É uma aula que traz para a gente, né, um pouco da nossa tradição que temos em algumas lutas regionais, como, por exemplo, da capoeira, né? O exemplo do jiu-jitsu, que foi trazido para o nosso Brasil através dos japoneses, com outra nomenclatura, e é justamente sobre isso que vamos falar um pouco, né? Tem uma família de tradição aqui no nosso país, que é a família Gracie, né, que traz muito forte esse nome do jiu-jitsu na sua carga genética, devido a grandes resultados que trouxeram diante de competições a níveis nacionais e internacionais. E aí, para falarmos sobre a luta, primeiro precisamos saber o que é a luta. A luta, ela não é uma briga, né, de rua, como a gente acha que é. Pelo contrário, existem regras, há muito forte impregnado nos mestres a questão da disciplina. Então, muitas vezes a gente associa o esporte, a modalidade de lutas, a um esporte violento, onde na verdade ele também tem o seu caráter de não violência, pelo contrário, de controle corporal, onde ele consegue controlar a sua personalidade e ele não tem essa finalidade de aprender essa técnica com a intenção de sair por aí metendo a pancada, machucando, porque essa não é a proposta da modalidade, tá certo? Então a luta, ela também é um esporte em que dois atletas tentam derrubar um ao outro. Ou seja, tem que existir o adversário para que a gente possa finalizá-lo. Os lutadores precisam ter habilidade, força, rapidez e um bom condicionamento físico. A luta é um dos esportes mais antigos do mundo e já era praticado pelos antigos egípcios. Na Grécia Antiga, a luta era parte importante dos Jogos Olímpicos. As artes marciais são um conjunto de técnicas de luta individual. Algumas das artes marciais mais conhecidas são o Kung Fu, o Karatê, o Judô, o Jiu-Jitsu, o Muay Thai e o Taekwondo. Então, pessoal, percebam a amplitude, né, de lutas, né, o leque de lutas que são oferecidos e como ele perdurou aí pela história, né, da nossa vida. Percebam que na Grécia eles já trabalhavam nos Jogos Olímpicos, né, como modalidade esportiva. Você percebe também que antigamente os egípcios eles usavam como um treinamento para os seus exércitos. Então, para os combates era utilizado também a modalidade de lutas. E aí, lá no finalzinho, vocês percebem que existe uma variedade, né, das formas de luta, porque cada uma dessas modalidades, tanto o Kung Fu, como o Karatê, como o Judô, por mais que elas se complementem, mas cada uma segue a sua doutrina. Por volta de 1914,
chega ao Brasil Mitsuyo Miyagi, que é um mestre japonês em lutas marciais, também conhecido como o Conde Koma. Quando chegou ao Brasil, o nome judô ainda não estava oficializado. E era comum aquela luta ser chamada pelos japoneses de Jujutsu ou Kano Jujutsu. Os brasileiros chamavam de Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu brasileiro também é conhecido como BJJ ou ao redor do mundo. É uma modalidade de artes marciais brasileira baseadas em lutas de finalização. E aí, pessoal, o que vocês entendem pela diferença da luta de finalização para a luta de normal, né? Qual é a diferença que existe para a gente? Então, existe uma luta como o boxe, como o karatê, como o taekwondo, que são lutas que existem muitos golpes. O soco, o chute são primordiais, são fundamentais para que o vencedor ele possa finalizar a sua luta, ele possa vencer o seu oponente. Nos casos que citamos agora, o judô e o jiu-jitsu, são lutas que são baseadas na sua finalização. E essa finalização, ela está ligada diretamente à imobilização. Então, no judô não é tradicional você dar soco, você dar chutes. A luta, ela consiste na finalização do adversário. Então, temos que trabalhar de forma precisa a imobilização, trazendo alguns recursos técnicos, onde a gente consegue deixar as articulações de forma desconfortáveis para que o seu oponente ele possa bater e desistir da luta. Então, percebam a diferença entre a luta de golpes e a luta de imobilização. Estamos trazendo hoje para aqui, né, essa cultura que foi trazida para nós dos japoneses, pelos japoneses, e aí, impregnado no nosso país, difundiu também para a modalidade do jiu-jitsu, onde hoje, no nosso país, temos grandes referências, não só no nome, mas também no sobrenome do jiu-jitsu, que, como eu falei anteriormente, é a família Gracie, que através de resultados, né, expressivos no rol nacional e internacional, eles conseguiram lograr um espaço, né, no esporte de lutas privilegiado aqui no país. Então, o jiu-jitsu foi difundido no Brasil, principalmente pela família Gracie, após seus integrantes terem sido treinados pelo judoca japonês Mitsuyo, tratando-se de uma arte marcial que reflete um desporto de combate e revela um sistema de defesa pessoal próprio que se concentra no imobilizar da ação do adversário. Então, aquilo que eu falei para vocês, o objetivo principal não é machucar o adversário, mas sim deixar o adversário em uma situação desconfortável, onde ele não consiga mais movimentos. A gente costuma até fazer um comparativo com a jiboia, né, e o jiu-jitsu. Por quê? A jiboia, ela caça a sua presa espremendo ela assim, cada movimento que ela faz, ela aperta um pouco mais, quebrando os seus ossos. Cada movimento que é feito, ela aperta um pouco mais e vai quebrando os seus ossos, até a pessoa ficar em uma condição de não escapar mais. O jiu-jitsu tem uma característica muito parecida, a família Gracie trouxe essa característica, né? E aí cada movimento do adversário é uma possibilidade de movimento para imobilização no jiu-jitsu. Vou passar um vídeo para vocês agora que traz algumas dessas movimentações, dessas mobilizações, para que vocês possam entender visualmente melhor o que eu tento trazer para vocês, ok? Olha no vídeo.
Então, pessoal, espero que vocês tenham observado e tenham acompanhado nesse vídeo, né, as técnicas que foram utilizadas para a imobilização. No finalzinho do vídeo agora vocês percebem que o colega bate no outro, isso é um sinal para dizer que você entrega a luta, que você não tem como fugir mais, então você bateu, é uma sinalização do final da sua luta. Essas regras, elas são muito utilizadas. As principais diferenças do jiu-jitsu tradicional e o jiu-jitsu brasileiro são, a sua maior diferença é o que foi impregnado pela família Gracie, né, em relação aos traumas, as partes traumáticas, né, que é a parte de socos, chutes e técnicas traumáticas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima aula. E qualquer dúvida, procura seu professor, procura o profissional de educação física da sua escola, para que ele possa chegar junto de você e tirar suas dúvidas, tá certo? Bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.